parte do início da NGCast foi exatamente por causa disso. A gente conhecia a dor dessa audiência. Então, um dos diferenciais foi exatamente a gente falar de igual para igual. Qualquer outro novo entrante, né, de fintech não tá servindo essa galera. E a maior geração do Brasil, se for pensar, o maior recorte geracional do Brasil e do mundo é a geração Z. A gente via que grande parcela da população brasileira era completamente ignorada. Todo mundo, todos os bancos. Onde é que você enxerga que estão as diferenças? Autenticidade número 1, sim. Não dá pra a nossa marca, os fundadores falarem uma coisa, a marca falar outra, né, como em marketing como um todo, e o produto ser diferente. Marketing sem um bom produto por trás é um ruído maneiro. Assim, não retém. Você pode enganar a primeira vez, mas a segunda o cara não tá contigo. Esse é o trabalho do CMO e do design em si. Criar esse futuro tão irresistível que ele meio que vai se tornando realidade. Basicamente, a gente sempre entendeu como NGCast um play geracional. A gente vai dominar uma geração. Essa era o nosso call desde o início. Assim, cara, como a gente vai fazer isso? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast preferido para falar dos bastidores da indústria financeira. A gente ajuda aqui a dar voz a quem está construindo a indústria financeira no Brasil e no mundo. Sou o Gabriel Pereira, fundador da Let's Money e host aqui do podcast. Hoje é mais um dia especial porque a gente vai falar sobre a nova geração. A gente vai conversar aqui com o pessoal que é o maior banco da nova geração. Então, dessa galera toda que está vindo para o mercado de trabalho, tá tomando os postos, tomando a internet, vários locais aí. A gente vai entender um pouquinho mais como é que é construir um banco, construir uma solução que atenda às necessidades de uma galera que eu vou te dizer, às vezes nem a gente ainda conheceu, nem entendeu ainda. Como imagina resolver as dores financeiras. A gente vai falar hoje com o time da NGCast. Tô com o Antônio Nakad, ele que é CMO lá e cuida aí de mais de 8 milhões de usuários, cara. Seja muito bem-vindo, prazer te receber, Antônio. Prazerzão, valeu pelo convite. Já tava na hora da gente fazer esse papo, né, cara? Já, eu tava comentando nos bastidores aqui, até fazendo uma brincadeira. Falei, cara, eu mudei pra Let's Money só pra entrevistar vocês, porque eu já tava querendo conversar com vocês. A gente recebeu a sugestão de pauta. E na época eu não tinha onde encaixar. Falei, pô, tô falando de Open Finance ou de base, onde é que eu vou encaixar e tal. E agora com essa mudança de Let's Money, a gente pode bater esse papo. Então, pô, prazer te receber hoje, cara. Cara, feliz de estar aí e contar um pouquinho mais da nossa história e o que tá vindo por vir. Boa. Eu acho que assim, o histórico de vocês é muito legal, cara. Se você pudesse contar um pouco pra nossa audiência como é que nasce essa ideia, eu acho que assim, inclusive como é que vocês se conhecem e tudo mais, porque... eu acho que muitos podem ter tido a mesma ideia, né? E ter ali os elementos que se alinharam para acontecer no momento certo, etc. Obviamente, tem muito da competência de todo mundo, mas tem uma certa casualidade ali das coisas se alinharem no momento certo, se conhecer, eventualmente foi uma conversa, um professor, igual o caso ali de vocês, que, puta, junta tudo ali e a coisa funciona, mas eu queria saber um pouquinho dessa história de você, cara. Legal, legal. Bom, começando do começo, somos 5 fundadores da empresa. 2 deles, e com um terceiro, que é também do canal, criaram um canal no YouTube em 2014. Eles adoravam games, jogavam Minecraft, e falaram, bom, vamos criar aqui um canal que fala de Minecraft. Então, assim, só pra pontuar, 2014, eles estavam com quantos anos? 15, 16? Tá, então, eu tô falando aqui da molecada ainda, fazendo um canal voltado pra Minecraft, que na época era o hype do YouTube, né, cara? Eles eram, tipo, quando eles falam assim, nessa época, tipo, early days lá do YouTube, da galera que tá começando a virar esses gigantes do YouTube que a gente vê hoje, né? Então, eles 3 criaram esse canal, que começou realmente focado 100% games. Ganharam uma atraçãozinha inicial, tiveram até criar um próprio servidor do Minecraft, foram criando meio que uma comunidade nisso. E eram, bom, como eu falei, 2 primos e um amigo, né? Então, o amigo era o Mário, que virou, rapidamente saiu das câmeras e virou meio que empresário do canal. Foi crescendo, eles foram saindo de Minecraft, foram mais para uma pegada de vlogging, mostrando como é que é o dia a dia deles, o que eles estão fazendo. Foram para os Estados Unidos fazer faculdade lá. E é ali que realmente explodiu o canal. Tipo, saiu, acho que eles foram para os Estados Unidos com centenas de milhares, 1 milhão de inscritos e bateu 8, 10 milhões. Uma coisa que eu li, que eu imagino que aconteceu para muita gente também, era a dificuldade de receber grana até nesses primeiros dias do YouTube ali, né? Porque você pensa assim, o pessoal menor de idade,
recebendo um pagamento internacional em 2014. Hoje o pessoal fala de stablecoin, de não sei o quê, blá, blá, blá. Mas assim, nesse momento, até para receber a grana não devia ser fácil. Né? Cara, parte do início da NGCast foi exatamente por causa disso. Eu tava apanhando para validar o nosso canal dos negócios aqui. Então hoje em dia é difícil, cara. Imagina lá. E com menor de idade, né? Então eles estavam ganhando já dinheiro com o YouTube e não conseguiam. O dinheiro ia pra mãe deles. A mãe deles falou, eles queriam comprar um computador, eles tinham que pedir pra mãe o dinheiro que eles ganharam. E a mãe devia ficar falando, o que é isso aqui? De onde tá vindo esse negócio? Assim, o legal é que sempre apoiaram, né? Os pais estavam juntos, mas, cara, é difícil. Então parte da dor da NGCast foi isso, né? A gente conhecia a dor dessa audiência. Então um dos diferenciais, quando a gente chegar lá nisso, foi exatamente a gente falar de igual para igual. A gente estava construindo um produto que era relevante pra gente, mas também para quem tem a mesma dor que a gente no Brasil. Bom, o canal explodiu quando eles estavam nos Estados Unidos e nesse período inteiro eles começaram a usar a distribuição deles para vender vários produtos. Camisa, pop socket, livro, revista em quadrinho, uma peça que eles fizeram de teatro. Que é um caminho natural para criadores. Né? Exatamente. Ele começa, aí um segundo passo ele está fazendo mídia, né? Propaganda ali para alguns players, depois ele começa a distribuir produto que muitos têm feito isso, né? Criado, enfim, vários ecossistemas que a gente vê hoje nasceram dessa linha. Né? Exatamente. E assim, foi nesse momento, assim, que era 2019, 2020, que os dois que de fato estavam em frente à câmera estavam nos Estados Unidos e o Mário estava fazendo faculdade na PUC, Rio, fez uma aula de empreendedorismo, conheceu o professor que estava montando uma on-off ramp de cripto. Lá em 2018, na verdade. Ele tinha montado em 2018. É um privilégio ter um professor que está olhando para isso, né? Naquela época, né? Nesse período. Exatamente. Aliás, se já estava olhando para cripto nessa época, com certeza já está aposentado. Aí você pergunta para eles. O foda é segurar. Não, eu brinco com a galera que é o seguinte. Se eu tivesse investido em 2014, cara, você não ia segurar. Você ia vender isso no meio do caminho. Você pega um negócio que não valia nada, cresceu 5 vezes. Você fala, vou vender. Mas é difícil. Com certeza. Mas, cara, é maneiro ter esse contato durante a graduação. E ele realmente teve o professor teve realmente a visão de cripto há muito tempo, né? Ele foi o primeiro professor a dar uma aula em faculdade, em universidade, sobre cripto, né? Então, sobre blockchain. Então, tava ali nesse meio. O Mário investiu nessa startup. E essa startup, por não ter naquela época tração, eles tinham construído meio que uma infraestrutura para conectar no banco, para fazer o on-ramp, né? E aí eles viram, bom, ninguém quer cripto agora, né? Não tem essa tração que a gente precisa, mas a gente tem aqui um BAS. Porque a gente conectou, a gente pode vender esse serviço que a gente construiu para outros. E a empresa foi crescendo e virou um BAS, né? Virou um BAS, a gente serviu para vários outros players. E nesse momento, agora fazendo um recorte dessa história, eu estava no mercado financeiro, num fundo quantitativo, eu sou engenheiro elétrico de formação. Tava lá na PUC. Parabéns, porque poucos formam na engenharia elétrica, né? Eu não recomendo pra nem meu pior inimigo, cara. A formatura pode fazer no restaurante, né? Que enche uma mesa ali e olha lá. Cara, dureza. Esse eu não recomendo, assim, de verdade. Pra mim, né? Que não era muito minha cara, mas aprendi muito. Abriu várias portas pra mim. E tava nesse momento, peguei uma eletiva de empreendedorismo com o mesmo professor e tava no momento de transição de carreira. E ele falou, Antônio, eu tô aqui com uma startup, você não quer vir aqui tocar o financeiro, dado que eu já tava meio que nesse mundo. E tava entre ir para startup ou ir para uma gestora dos maiores do Brasil. Eu falei, alguma coisa tá me dizendo que eu tenho com esse professor aqui, cara. E cara, é foda, porque você pensa o seguinte, você tá vindo no fundo quantitativo. Você poderia olhar e falar, vou pegar o financeiro da empresa pequena que nem sei o que vai dar esse negócio, vou fazer um trabalho de corno, boa parte do começo, e vai ter que pegar mesmo e fazer, alguém tem que fazer, não vai ter o que fazer, vamos nessa linha. Você podia ter tudo para não querer ir, né, cara? Se você pensar. Foi um dilema, mas assim, pra alguma coisa aí, aquilo que você falou de acaso. Esse comichão... acaso, assim, alguma coisa me guiou para lá. Maneiro. E aí, quando eu entrei, a gente tava pensando, bom, temos um Banking as a Service e um dos sócios tem um canal no YouTube com 10 milhões de inscritos. Vamos juntar os dois e fazer um banco desse canal? E foi aí que eu entrei. Eu entrei já na precificação desse produto, na construção, que era o Niggle Bank. O canal deles era Niggle. Vamos lançar um banco para a audiência deles. Lançamos, deu, acho que no primeiro dia, 70 mil contas abertas. Começou a ver, tem tração. Maneiro. Mas ao mesmo tempo, a gente estava com um B2B e um B2C que não estavam coexistindo bem no mesmo guarda-chuva. E aí, basicamente... Já é difícil fazer um só, fazer os dois. Exato. Então é uma loucura. E a gente fez o exit do B2B, né, do BAS, para Pagar.me, lá na Stone. Só que a gente decidiu separar. Vamos separar o que é Trampolim, o nome da empresa, e Niggle Bank, para a gente fundar uma nova empresa.
Quando a gente fez essa movimentação, o Luiz e o Mário, né, falaram, Antônio, você não quer fundar a NG com a gente? E me convidaram para sair do financeiro, porque eu tinha olhado os produtos do Nigobank, que eu era a pessoa que mais olhava ali em termos financeiros, em termos de dados mesmo, análise. Falaram, bom, vamos montar isso junto. E eu entrei para lá para tocar produto. E foi assim que a gente construiu. E nesse caminho o Luiz falou, pô, mas tem mais um aluno meu, ex-aluno meu, que é um cara de operações, assim, cara... BOP, Exército, cara... Maneiro. E aí chamaram o Petros para virar o CEO. Maneiro. E assim que conheceu a NGCast. Cara, como chama mesmo o professor? Luiz Felipe Carvalho. Pô, esse cara aí tem que ser treinador da seleção, pô. Já conseguiu escolher bem pra caramba aí. E é uma dificuldade, assim, um dos grandes riscos aí que a gente vê em muita empresa é a questão societária. Você... Cara, são 5 pessoas? Sim. Pô, ter 5 co-founders, a chance disso aí é um prato cheio pra dar confusão, vamos dizer assim, né? Como que foi esses early days aí, depois que você aceitou ali, entrar ali como co-founder? Nesse momento, já considerava como NG? Já. A empresa, sim, sempre foi aberta como NG, mas o produto ainda era Nigobank. Tá. Então, a gente entrou com a missão de, em 4 meses... mudar a marca, então expandir de Nigobank, que era só nichado no canal, para a gente fazer algo focado na geração Z mesmo, né? A gente poder criar e usar outros influenciadores. Então essa era a primeira missão. Então eu entrei para tocar produto, não tinha alguém olhando tech e eu era engenheiro, bom, joga para Antônio. Depois design, UX. Então o fator que fez a gente dar certo foi o Petros olhava 100% operações. Atendimento jurídico, financeiro, people... operações financeiras conectadas com Banking as a Service. E eu olhava produto tech e design, marketing também. Então, meio que a gente quebrou a empresa ao meio. Eu olhava a parte meio que customer facing e ele meio que company facing. Uhum. O Mário sempre foi um CEO assim, de sonhar, cara, de idealizar, visionário assim, nessa pegada. E o Luiz sempre foi junto com o Mário nessa posição de trazer mais um respaldo, né? Trazer realmente essa maior estrutura como professor e outros moleques de 23 anos fundando um banco, né? Porque na minha cabeça fica assim, eu tava até comentando aqui nos bastidores. Como que vocês balanceavam, na verdade, o fato de vocês trazerem algo totalmente novo, sem viés, com o fato de também, estão se desenvolvendo, se formando como profissionais ali, com um puta desafio na mão, com um negócio... mexer com o dinheiro dos outros não é brincadeira, né? Como é que vocês faziam isso ali para poderem ir se puxando e montando? Porque, cara, você montar, sei lá, uma startup de entrega de móvel, se der um problema no móvel, beleza, o cliente vai te odiar do mesmo jeito. Mas é diferente de você falar, pô, foi mal, errei o número da sua conta aqui, peraí, deixa eu ver quanto que tem. Uhum. É muito sensível, né? Acho que é tão sensível quanto a questão de saúde, por exemplo. Acho que pra gente o que deu muito certo entre nós 5 é que somos muito complementares. Tem pouco overlapping negativo entre nós, né? E em relação a isso, a gente sempre teve uma cabeça de nós somos muito bons. O que diferenciou a NGCast dos outros vários que entraram com a mesma proposta foi distribuição e marca. Então, distribuição era o nosso forte. A gente nasceu com isso, era o que a gente sabia, entendia. Então, a gente usou tecnologia e produto sempre... de prateleira. A gente começou com o Baix, que fazia toda a parte, essa parte que você falou complicada, tinha alguém com o dele na reta antes da gente, né? Tipo, a gente, obviamente, é marca, é distribuição, é o que está falando com o cliente final, mas a gente sempre começou por aí. Então, a gente começou com esse Baix, depois de 2023, quando a gente foi criar a infra própria, a gente comprou a IP, né? Já estava com a licença para a gente mesmo poder avançar mais um passo regulatório. A gente foi contratando outros parceiros. Então, a gente sempre confiou e integrou com quem tinha a solução pronta, vimos que funcionava, ok, então vamos fazer dentro de casa. Entendi. Então, sempre essa cabeça. Porque é fogo, tipo assim, cara, se você errar no onboard, tu vai tomar fraude, irmão. E se você estiver tomando fraude, a gente viu os problemas que tá dando aí com o Banco Central, é um negócio que não é trivial mesmo e realmente... acho que, enfim, é um caso super bem sucedido realmente do uso dessas plataformas de Bank as a Service, etc., para fazer isso funcionar. Né? E eu acho que o ecossistema brasileiro é bem robusto com isso em termos de solução. E acho que o que mais ficou do nosso lado era a gente tinha que ir com bastante profundidade nessas soluções para entender quem era bom, qual provedor era bom e quem não era. Né? Então, acho que isso foi uma coisa que a gente fez bem. A gente soube dividir, que era o cara tem o melhor preço, mas, cara, como é que é a segurança? Como é que é a análise? Quem são os fundadores? Como é que é o time? Então, a gente, apesar de não ter tanta experiência, né? Experiência alguma, né? No mundo de financeiro antes,
a gente sabia entender, de tecnologia e sabia entender como é que era a estrutura organizacional, quem eram as pessoas por trás de cada parceiro nosso. Então, a gente conseguiu, dentro desse ecossistema bem rico de fintech no Brasil, a gente conseguiu selecionar os melhores e está sempre bem posicionado quanto a isso. Então, todos esses problemas que a gente tem visto hoje em dia, cara, nenhum nem perto de chegar na gente. Assim, legal. Nada. Queria que você pudesse contar um pouco, então, como que nasce NGCash do ponto de vista de produto, né? Por onde vocês resolveram começar, para quem? Porque você fala assim, cara, eu vou criar soluções para menores de idade. Fala assim, cara, nesse exato momento, qual que era a conta que vocês estavam fazendo, né? Porque fala assim, cara, vou fazer um produto para molecada de 16 anos, esses caras estão pegando o cartão da mãe para comprar skin na internet. Geralmente um cara mais velho, ele ia despejar um monte de razão para não se fazer isso, né? Sim. Imagino que vocês devem ter ouvido várias pessoas falando, cuidado, olha o que vocês estão fazendo. Assim, a gente ouviu muita gente cética no começo, assim, quanto a gente, banco para menor, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Essa é a grande pergunta, né? Mas o início era até uma ignorância saudável nossa. A gente, quando lançou mesmo o Niggle Bank, foi em 2021. O Nubank já era bem relevante nesse momento, né? Então, como é que a gente ia se diferenciar? A gente falou, eu vou vender para a galera do nosso canal. Que a gente sabe que a gente tem top of mind, enfim, eles realmente são muito fãs, né? Então, vamos montar para eles. Conforme a gente foi vendo, a gente reparou, quem é nosso usuário? É o maior ou o menor de idade? A gente foi ver a retenção de um menor de idade com a gente, era um negócio de 2 vezes o benchmark de fintech, assim. Caramba. Então, era uma retenção absurda. Então, a gente, peraí, tem um negócio aqui. E aí, logo em 2020, início de 22, se eu não me engano, saiu um reporte do Banco Central, já com Pix rodando, já um tempo de Pix, né? Que menos de 10% da geração Z, a galera menor de 25 anos, tinha feito o primeiro Pix já. Então, essa galera é completamente esquecida. O Nubank ou qualquer outro novo entrante, né, de fintech não está servindo essa galera. E a maior geração do Brasil, se for pensar, o maior recorte geracional do Brasil e do mundo é a geração Z. Ainda mais entrando Alpha, agora novo, mas enfim... a gente via que grande parcela da população brasileira era completamente ignorada por todo mundo, todos os bancos. Assim, sejam eles os incumbentes ou os novos. Então, quando a gente olhou isso, viu a retenção, a gente falou, a gente tem algo especial aqui. Eu sei falar com essa galera, então o meu produto, voltando para a sua pergunta, tem que ser um produto extremamente bem pensado para o jovem menor de 25 anos. E a gente quebra nisso no menor de idade e maior de idade, tem peculiaridades, mas a gente sabia que a gente ia conseguir construir um produto que para eles era muito bom. Por onde a gente começa? Pix. Então, o nosso produto no início era um cartão pré-pago, Pix e um app bonito. Um app com uma experiência diferenciada com skin. Mas, na prática, o que a gente oferecia de diferencial era acesso, ponto. Acesso. A geração, quando a gente estava até fazendo um processo de discovery com o time de design, meu time veio comigo com uma frase. A geração Z quer um acesso fácil e acessibilidade, uma forma fácil e rápida de você gerir o seu dinheiro. Simples assim. Cara, fácil é Pix. Quando a gente construiu a NGCash, mudou o banco de Niggle para NG, a gente estudou todos os Pix de todos os concorrentes e falou, a NGCash tem que ter o from zero to Pix mais rápido possível. Então, do zero ao Pix, a NGCash ganha. Em menos cliques, em menos tempo. Primeira coisa que a gente fez, facilidade. E outra, acessibilidade. Um menor de idade tem que estar bem assessorado no início da relação financeira dele. Como que era esse negócio? Como é que... Aí é minha ignorância aqui, mas como é que o menor de idade abre a conta? Bom, a gente fazia todo o marketing sempre direcionado para o jovem. Então, todos os outros bancos, quando tinham uma solução parecida... E digitalmente ainda, né? Direcionam para os pais. E os pais chegam para o menor. A gente viu que isso não funcionava. Dentro de casa, no Brasil, a geração Z é a geração que está trazendo educação financeira para dentro de casa. Não são os pais ensinando, sua maioria. Então, a gente tinha que comunicar com eles. Mas, evidentemente, precisa do respaldo e validação do pai. Então, primeiro, o menor de idade entra, começa a criar a conta, login, acesso e tal. E depois o responsável tem que fazer a validação de documento. KYC, então rosto, enfim. O pai também faz isso. Tem que fazer. Então, isso deu, evidentemente, um respaldo para a gente. E quando o pai está ciente, ele fala, que legal. Eu vou ter mais uma ferramenta para me ajudar aqui a gerir a vida, ajudar meu filho na vida financeira. Né? O pai tem algum tipo de interface, uma espécie de controle parental, ou essa conta é 100% do filho e é separado e beleza? 100% do filho, mas o pai pode ter qualquer acesso a qualquer momento. Falando com a gente dá acesso completo. Então não tem... mas isso ninguém pede. Ninguém pede. Tipo, são raríssimos os casos.
Porque, eles vêm juntos, muitas vezes, né? A gente vê a NG Cash sendo um apoio. O pai abre a conta para ele também, isso ou não? Não. Ele cria para o filho, mas ele pode ter acesso junto com o filho, vendo? Então, é muito mais a NG Cash ajudando o diálogo dentro de casa do que o que a gente vê nos Estados Unidos. Algumas benchmarks nossos, tem uma conta 100% controlada pelo pai. O que acontece com isso? Quando o filho faz 16 anos, 17, 18 anos, ele vai embora imediatamente. Ele odeia aquela conta. Vira conta de criança. Ele odeia aquela conta. Então, uma das receitas, assim, entre aspas, do sucesso pra gente foi meio que... O que significa funcionar? Significa acompanhar esse menor de idade em toda a vida financeira dele. Então, eu não posso ter uma marca infantil. Eu não posso ter o banco do Mickey, assim, não dá. Nem o banco que o papai tá olhando. A mamãe tá controlando. Porque isso quebra uma credibilidade que você tem com o seu cliente. E nós estamos falando aqui também, vamos lá. Os Estados Unidos, com 16 anos, tá dirigindo, né? Tô falando de uma molecada que não é também criança, né? Por mais que precisa de autorização e etc. Mais por questão, imagino, legal também, né? E aí, beleza. Como que foi esse primeiro momento aí? Entrou um monte de gente. Como que foi esse início? A tese de que a audiência, igual você falou, a retenção foi muito alta, mas... A tese de que a audiência serviria para distribuir produto estava validada, né? Tava. E quando a gente mudou a marca de Niggle para NG, a gente começou a plugar outros influenciadores. Então a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente fez um play para um canal, a gente começou a fazer para vários. Então isso a gente sempre teve um custo de aquisição muito barato, né? Porque tinha uma dor, a gente sabia falar a língua, sabia mostrar para essas pessoas o que elas queriam ver e não o que eu queria que elas vissem, né? Que normalmente é essa dinâmica que bancões fazem, outras empresas fazem. Vocês conseguem fazer, aí traduzindo aqui... O anúncio fica natural aonde esses caras estão consumindo conteúdo. Vocês também consomem aquele conteúdo, então você está colocando do jeito ali que não vai parecer que, é papo de banco, né? Exatamente. E, cara, o TikTok e o Instagram são ferramentas incríveis de mostrar o que as pessoas querem ver, né? O algoritmo, se a gente pode chamar disso. Então, por que eu vou mostrar o que eu quero que elas... Eu vou usar essas ferramentas já otimizadas para isso, para eu poder fazer exatamente isso. Mostrar a NG Cash nesses cenários. Então, a gente cresceu até... outubro de 23, praticamente de uma forma orgânica, assim, muito pouco investido e trabalhando num produto gradualmente melhorando. Então, a gente foi pegando mais licenças, né? A licença de IP, por exemplo, né? A gente foi internalizando vários processos e, com isso, o produto vai ganhando mais robustez. Então, a gente chegou em outubro de 23 com 5 iterações de um onboarding ideal. Já tinha iterado 5 vezes em outubro de 23. A gente... refez o onboarding mais uma vez para ficar ainda mais tecnológico e seguro, né? E mais fácil. E aí a gente começou a ver um crescimento muito grande nisso, porque a gente falou, estamos construindo um produto para essa geração, vamos montar algo que toda jornada tenha que ser pensada para o menor, e não algo pensado, né, para outras audiências. Então, a ideia foi até mais ou menos 23, a gente cresceu orgânico, pegando o playbook que a gente fez lá em 20, com o canal do Niggle, e usando vários diferentes nichos e momentos para a gente aproveitar e surfar ondas em orgânicas. O que muda para essa galera, assim? O que talvez a gente ainda não entendeu sobre esse público e quando você olha para os concorrentes, não concorrentes, mas quando você olha para o mercado tradicional, aonde que é diferente? O que muda na comunicação? Se você pudesse listar algumas coisas que... vocês adaptaram para falar com eles ali? Porque eu acho que vai ter coisas que você não vai nem me falar que você deve ser natural para você e, na verdade, já é diferente do que é o tradicional. Mas eu queria entender um pouco dessa sua visão. Onde é que você enxerga que estão as diferenças? Boa. Eu acho que a número 1 é a autenticidade. Assim, essa geração consegue... tá mais do que acostumada de galera tentando... meio que passar uma imagem, uma empresa X não tem nada a ver com eles, está tentando fazer mudar um pouquinho, contratar um influenciador diferente para tentar falar a língua dessa geração. Quando não tem autenticidade, imediatamente você rompe a relação que você tem com essa geração. Vocês estão ainda com o Chamuel ou não? Estamos. Legal. Inclusive agora depois da porrada aí, estouraram. Exato, foi legal. Mas autenticidade número 1, assim, não dá para a nossa marca, os fundadores falarem uma coisa, a marca falar outra, né, como em marketing como um todo, e o produto ser diferente. E as outras pessoas, tanto startups que entraram no mesmo momento que a gente, com o mesmo foco, e os bancões e outras fintechs tentaram fazer com essa geração e não conseguiram, eles não tinham essa autenticidade de comunicação de marca e de produto. Essa conexão que tem que ter entre esses 3 aspectos. Então, parecia aquele meme do Didi
dele vestido de skatista, assim. Cara, é exatamente isso, assim. Acho que várias das empresas muito grandes tentam falar, bom, eu vou jogar caminhões de dinheiro para tentar meio que imprint na cabeça dessa galera, tipo, ok, tal marca com tal coisa, né? Tipo, tentar fazer uma associação na base da grana. Mas a gente sempre fez isso de uma forma bem orgânica. Porque, como eu falei no início, a gente pertencia, né? E criava uma coisa que era autêntica. Então, isso foi algo muito importante. E eu acho que é a falta de paciência dessa geração, assim. O span de atenção, né, dessa galera tá muito mais curto por causa de tudo. Tu vê pelos cortes, né? O cara tem que fazer um assunto já com um hook, com mais um joguinho de um brain root passando embaixo. E, de repente, um não tá servindo, tem que ter dois. Isso aí realmente é meio... E aí, acho que também não é só da geração. Isso aí tá pra todo mundo que tá usando a internet hoje como heavy user. Sim, sim. Mas eu acho que uma coisa que grita muito é que talvez eu e você tenhamos mais tranquilidade de... Ok, eu tive um problema no meu banco, eu vou falar com um atendimento e falar... Cara, essa geração às vezes não. Cara, eu não vou fazer. Já chega ao máximo nível de estresse sem nem ter tentado falar com você antes. Então, o produto tem que e resolver só. Ele não quer falar com gente. Exatamente. Né? Você tem que fazer de uma forma que você entenda que essa galera é muito mais impaciente. Então, eu acho que tudo que eu falei aqui, todo mundo já meio que sabe, já tá meio batido. O que as pessoas não estão conseguindo fazer de fato é transformar essa ideia de novas gerações e de fato executar as coisas pensadas nelas. Assim, é muito fácil falar, attention span tá muito mais curto. Ou, falta autenticidade nas grandes marcas. Né? Mas como você de fato executa nisso? Então, uma coisa que a NGCast também acho que a gente fez muito bem foi execução, cara, excelência na execução em tudo que a gente se propunha a fazer. Cara, muito legal. E deixa eu te perguntar, do ponto de vista de audiência, de conteúdo, mudou muito para vocês depois de TNG? Porque, pensa o seguinte, tinha lá, né, o Igor tinha o canal, etc. Tinha lá o canal conjunto e tal. E em determinado momento, ele vai criando, tem uma forma de criar conteúdo, de olhar para pautas, de pensar o que vai fazer, de olhar para o que está de trending, etc. Mas a partir do momento que você começa a ter um banco, isso deve começar a tomar um espaço. Mudou essa relação com a audiência, com o conteúdo, ou o direcionamento? Ou alguma coisa mudou, assim, depois disso? É complicado de separar e te dar tentar separar isso. As coisas são muito... Porque, além disso, tem o próprio amadurecimento... É isso. Que é isso, cara. O cara não vai fazer conteúdo de Minecraft o resto da vida. Ele ficou mais velho, né? Isso também muda. Exato. Né? Exatamente esse ponto que eu ia falar. A gente tinha 3 grandes vertentes de crescimento na NG. Os fundadores começaram com 23 anos e vão envelhecendo, vão amadurecendo, né? Vão ganhando experiência. Então tem essa vertente que muda com o tempo. O nosso usuário, que entrou com a gente lá atrás com 14 anos, agora está com 19, 20, vai evoluindo também, vai, enfim, ganhando mais maturidade. E a empresa também vai evoluindo, né? Ganhando mais tempo. Então, a gente sempre teve essas 3 vertentes que impactavam em como a gente via tanto o conteúdo quanto o produto. Em termos de produção do Niggle, o canal sempre foi desassociado da NG. A gente veio dele, eles são sócios, fundadores, mas eles faziam coisas no canal que nem sempre tinham a ver com o NGCast. E eles são, entre aspas, tratados como influenciadores... Igual vocês contratam, sei lá, o Samuel, etc. São sócios, né? Então, são mas não, eu digo assim, né? ele é o sócio, mas eu digo... Quando você vai fazer uma campanha no canal do Niggle, você meio que, entre aspas, trata como se fosse um influenciador igual você faria em outro. Exato. Assim. Como é que eu vou falar com a audiência deles, que tem essa característica? Então, sim, o canal deles acabou mudando com o tempo, mas foi muito mais por causa da evolução deles, né, amadurecimento deles e também do que as pessoas estavam consumindo. E o canal mudou assim. Mas a NGCast em si... a gente teve evolução de conteúdo, mas sempre teve a raiz no que a marca se propunha a fazer também. Então, a gente tem uma pegada muito grande de comédia, de fazer coisas que a gente sabe que vão viralizar. Posso dar vários exemplos aqui, depois a gente pode entrar nisso. Não, aliás, eu acho que talvez eu lembro de alguma coisa do 1º de abril, talvez. O chinelo que paga, talvez. Algumas coisas, de vez em quando eu vejo no LinkedIn, assim, passando alguma... comentando alguma campanha de alguma coisa que vocês fizeram. Assim. Então, a gente sempre pegou essa linha muito autêntica de comédia, né? Que é muito brasileira, mas também uma linha de estética e, assim, aspiracional, status, que a gente queria, que a gente sabe que as pessoas querem também num banco, né? Então, a nossa linguagem é meio que uma mescla desses 2 pontos. Então, respondendo a pergunta, sim, mudou muito, mas muito mais por nós como pessoas e como empresa evoluindo e o público também querendo outras coisas. Maneiro. Queria entender o seguinte, cara. Vocês
também, né, você falou do público ficando mais velho, né? E aí eu acho que teve uma matéria que fala, né, que a geração Z está querendo crédito. Pô, não só ela, né, irmão? Esse negócio não tá fácil pra ninguém, né? Mas legal, assim, ver e falar assim, pô, já tá falando de outros produtos ali. Queria ouvir um pouquinho dessa evolução, desse roadmap também. O que mais vocês trouxeram? Eu sei que, pô, vocês compraram mais CD agora, né, nesse ano. Enfim, tiveram rodadas, etc. Como é que isso foi direcionando esforços também? Legal. É uma ótima pergunta. Porque antes de ser CMO, você também, né? Você cuidava de todas essas áreas que você estava falando. Sim, aqui, né? sim. Basicamente, a gente sempre entendeu como NGCash um play geracional. Então, a gente vai dominar uma geração. Esse era o nosso call desde o início. Assim, cara, como a gente vai fazer isso? Por óbvio, essa geração vai ter mudanças nos hábitos de consumo e no que elas esperam do seu banco. Então, a gente sabia que a gente ia ter que olhar toda uma vertical de o que um banco tem, né? Um banco tradicional, o que é relevante para a vida das pessoas. Então, crédito sempre esteve na nossa pauta. A gente só não sabia quando era o momento. E agora, nas últimas rodadas, acho que foi ganhando muito mais relevância para os fundos a pergunta: e seus usuários que viraram maiores de idade ainda estão com você? E a gente viu que tinha uma retenção ainda muito grande, muito acima da média, com essa galera. Mas reduziu um pouco. Por quê? Porque tem demanda de crédito. Né? Então, a gente precisava... a gente precisa evoluir em termos de produtos um pouco mais complexos. Cartão de crédito, Pix crédito, consignado, consórcio... Cara, todo... E a gente vai entendendo qual é o timing para cada um desses. Então, para a gente, sempre foi claro que a gente ia ter que ter toda essa prateleira de produtos que um adulto brasileiro precisa. O difícil não é ter esses produtos. O difícil talvez seja tê-los com a experiência e do formato que vocês entendem que é o melhor para essa galera. Exato. Né? Assim, perguntas que a gente entende. Qual o primeiro produto de crédito que a gente deve começar? Cartão de crédito é muito entranhado no brasileiro de eu quero ter um cartão de crédito, assim, tanto em termos de status quanto de uso dia a dia. Mas será que ele não daria para fazer só um empréstimo e ele consiga usar no cartão? Ou será que ele não quer isso para comprar alguma coisa? Então, consórcio pode ser um caminho? Ou, enfim, tem vários caminhos. Então, a gente está agora num processo esse ano todo, de 2025. O que o usuário quer? O que de fato é a dor dele na NG? Para a gente, ano que vem, lançar os primeiros produtos de crédito, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente está nesse posicionamento de... Ano que vem vai ser um ano da gente se posicionar em crédito. E, então, como eu falei, na vertical de o que o banco quer, o que se espera de um banco, mas o diferencial competitivo da NGCash vai ser em outra linha, que é, por exemplo, como a gente agrega para a experiência bancária coisas diferentes. Por exemplo, a gente já falou muitas vezes, o Splitwise. Todo mundo faz uma viagem em grupo e como é que você faz para dividir? É uma dor de cabeça para todo mundo. Não tem ainda um banco que resolva isso de uma forma legal. Ou como que você cobra um ou outro. Cara, tem várias nuances assim, da relação dessas novas gerações que ainda não tem um produto criado para elas em bancos. Então, a gente tem essa vertente de como criar produtos tradicionais bancários e como criar produtos específicos dessa geração que fazem sentido no âmbito financeiro. Então, mais ou menos isso que a gente para onde está indo. Vocês já levantaram, acho que mais de 150, 200 milhões, se for somar tudo. Mais de 300. Cara, como é que foi para vocês, assim, sair da... Cara, vocês são loucos de olhar para uma menor de idade, sem dinheiro, vocês são malucos, porque quando é que foi que virou NG? Foi em qual ano? Agosto de 21. Cara, foi no finalzinho do mundo onde tinha grana à vontade para ser investido, né? Então eu falei assim, cara, que loucura fazer esse negócio no meio da pandemia pra molecada que, cara, tá... Enfim, sai desse momento pro momento onde você consegue trazer fundos relevantes pra caramba, o fundador do Revolut, cara, que inclusive, enfim, é interessante pra caramba, enfim. Como é que vocês... O que foi mudando nessa conversa ao longo do tempo? Se pudesse contar um pouco dos bastidores aí dessas rodadas aí, como é que foi mudando essa conversa? Boa. A gente abriu a empresa NGCash em março de 21, né? E lá a gente nasceu com um pré-seed da Stone, que comprou outra empresa e investiu. O André Street. Então a gente teve um pré-seed deles e ao longo de 21 a gente estava... Cara, um bando de moleque. Eu tava na faculdade ainda, assim. Então, um bando de moleque construindo, então, bem correndo atrás, assim. A pandemia no EAD ali. Então, tentando montar ali, construir. Então, 21 foi um ano de construção e a gente era, assim, cara, como você falou, quando a gente falava com gente de fora, banco para menor de idade, como assim?
Vó, é tipo assim, legal, vó, eu faço um legal. banco pra criança, assim. Pô, tem certeza que você vai dar dinheiro? Então, o 21 foi um ano desse. Só que a gente tava nessa bolha, né? Que a gente ainda não tinha pensado em ir pro o lado tradicional de VC, né? A gente tava tendo pego um pre-seed com a Stone, um corporate venture capital, né? Quando chegou no final do ano, a gente viu que o que a gente era bom era a distribuição. Então, a gente precisava do venture capital tradicional para realmente impulsionar o nosso negócio. Então, no início de 22, a gente começou a levantar. E levantamos eu, o Mário e o Petro, a gente falou com todos os fundos que você pode imaginar que estavam no nosso radar. A gente falou, a gente tomou muito não. Assim, não de praticamente todo mundo. Aí, um fundo aqui brasileiro norte, né, deu muito apoio pra gente. E quando a gente começou nessa captação, a gente foi ver os benchmarks lá. Essa tem uma história engraçada. A gente foi ver os benchmarks lá dos Estados Unidos e viu que tinha uma empresa que tinha investido em todos eles, praticamente todos. Aí eu falei, pô, que é a A16Z? Pô, que porra é essa? Aí eu mandei pros outros. Quem é esse clã aí? Falei, que isso aí? Eu mandei pro Mário, pro Petro. Falei, pô, seria maneiro, esses caras são grandes. Seria maneiro se vocês investissem na gente, né? Aí a gente, pô, seria um sonho, né? Com essa bolha, assim, né? Enfim, do VC na América Latina, estava crescendo. A A16Z criou, começou a falar muito de América Latina. Pô, eles já têm menor de idade no nome, tem 16. Aí eles começaram a olhar para a América Latina. E quando começaram a olhar para a América Latina, um dos fundos que eles conversavam era a Norte. A Norte falou, pô, fala com esses moleques aqui. Os moleques são bons. Porque a gente não tinha ainda um produto mega completo, mas a gente era muito bom de marca e distribuição. Isso a gente realmente foi, desde o D0, muito acima da média. A gente foi lá conversar com o cara. Pô, que maneiro, vamos conversar com ele. O Mário, que é o CEO, ele que faz a maioria dos pitches. Hoje em dia só ele faz os pitches, enfim. Ele tava falando, cara, fazendo o melhor pitch da vida dele para a A16Z lá. Falando. Deu 15 minutos de ligação no máximo. O cara falou, beleza, já entendi o que você tá querendo dizer. Me responde o negócio. Aí fez 3 perguntas assim, sei lá, como você vai crescer, como você vai monetizar e o que você vai fazer quando o cara fizer 18 anos. O Mário respondeu, ele falou, tá bom, tá fechado. Aí a gente, caralho. Aí não, tá fechado, cara. Esses são os termos, é isso aqui. Aí o Mário, não, a gente vai pensar, vamos falar. E, cara, não, você tá maluco, cara? Aí o Mário falou isso, vamos pensar. Vamos pensar. E a gente no grupo, caralho, surtando no WhatsApp, né, privado. Aí ele, cara, vocês sabem o que é isso? Tá bem? Você entendeu o que ele falou? Ele falou em inglês, mas você entendeu? Você entendeu? A gente, não, então tá fechado. Fechamos com ele. Daí, porra, fechamos com os caras enormes. Vamos beber. Vamos beber. Cara, bom e aí, no demais. meio da gente bebendo lá em Ipanema, num bar lá, ele liga pro Mário. Aí o Mário, puta, os caras vai ligar agora. Puta que pariu. Ele, então, cara, a rodada aqui ia ser de X, vai ser 4X. E eu já falei pra Monax conversar com você também, porque eles vão entrar também junto. Caralho. E aí, a gente, cara, do nada, levantou um seed que foi... Desceu mais uma rodada. Assim, 10 milhões. E a gente, cara, com a Monax, que era um fundo que a gente super admira, né? E, enfim, o maior fundo, assim, um dos primeiros do Brasil, assim. Então, várias referências foram investidas por ele. A gente falou, cara, estamos com o nosso sonho dos Estados Unidos e o sonho Brasil. Então, essa foi a história engraçada. Então, aí que foi a virada de chave, né? Então, e a gente pegou dinheiro no finalzinho desse boom de investimento. Então, foi bom, porque a gente fechou a rodada no auge, só que o dinheiro entrou na baixa. Então, a gente, em vez de queimar a grana, como todo mundo fez, onda, né? A gente entrou com muito uma cabeça diferente. Maneiro. E quais eram as perguntas mais difíceis que o pessoal fazia, assim, e que vocês sentiam que, pô, realmente, isso aqui, puta, vai ser duro. Não sei se eu tenho a melhor resposta para isso, assim. Assim, as duas principais sempre foram praticamente as mesmas. Como é que você vai ganhar dinheiro com essa galera? E 2, depois que ela fizer 18 anos, será que ela vai para outro banco? Né? Então, e essas duas são as que a gente sempre mais trabalhou. Né? Então, a gente batalhou muito nesse lado de como monetizar o menor de idade. A gente, a partir do ano passado, a gente trouxe um modelo de assinatura. Né? Acho que é R$5? 10 agora. 10, a gente acabou de aumentar. Então, a gente tem esse modelo de assinatura que faz sentido para o menor de idade, porque tem muito poucas soluções. Eu achei interessante que vocês falaram que é uma galera que está acostumado a pagar pequenos valores ali por serviços que as atendam, né? Então, tipo assim, cara, ele paga o acesso no jogo, né? Diferente quando eu era mais novo, tu comprava o jogo, agora tu paga pelo acesso. Você, tá acostumado a pagar por acesso a serviços ao invés de comprar, né? Então, a molecada que viveu um negócio diferente, então para eles talvez seja mais natural. Cara, se é um negócio legal, um banco bom, tudo bem eu pagar por ele aqui também, né? E num lado de, assim, a gente demorou muito, essa é uma das perguntas difíceis, porque a gente estava tentando não fazer isso, né? Porque a gente não queria botar um certo bloqueio no nosso crescimento, que era o nosso forte. Você acha que tinha um certo receio, né? Do tipo assim, cara, pô, não vamos botar
grana, vamos quebrar a confiança da galera, vai perder muita gente? Eu tive muito medo disso. Mas quando a gente conversando, a gente via que, tipo... A gente fez muito teste, rodou... Não foi uma coisa feita de uma forma, né? Mas a gente viu que a galera quer pagar, né? Pode pagar. Hoje já é mais normal a gente não entender... Tipo assim, não evitar freemium, né? Já é mais normal ter esse tipo de pensamento em relação ao gratuito e tal. Pô, os caras ficam gratuito o tempo todo. Tipo assim, já é normal começar a cobrar desde o começo. Pelo menos eu acho que isso já tá mais debatido assim no mercado. Mas na época ali, talvez ainda não, né? Em termos de banco, não. Né? A galera via muito com a cabeça de por que eu vou pagar para ter uma conta, sendo que é praticamente comoditizado, né? Eu posso ter em outro lugar. Mas pro menor de idade, isso não é verdade, né? Assim, pro menor de idade, ele não necessariamente vai ter a conta entre aspas, só tinha vocês, óbvio, né? Boa para ele não vai ter. Então, tudo bem pagar um valor por esse serviço que para mim faz sentido. O único negócio é que o nível de cobrança sobe muito, né? Eu estou pagando, cara, não aceito mais bugzinho bobo no app. Então, fez a gente também subir o nível do nosso app. Então, essa era como a gente monetiza. Então, a gente trouxe a assinatura, mais também uma cesta de outros produtos, mas muito mais de compor, né? Essa é nossa receita, mas ainda nenhum que fosse no nível de assinatura. E a outra pergunta é aquilo de graduation, né? Fez 18, vai ficar ou não vai? E foi uma coisa que a gente mostrou com os números que a gente tinha, mas sabia que crédito tem que estar no horizonte para isso. Então, por exemplo, no Seed, eles queriam saber como a gente ia crescer. Na Série A, como a gente ia monetizar. Na Série B, se o graduation. Se ele, depois de fazer 18, continuou com a gente. Então, cada rodada, a gente tinha que provar alguma coisa diferente. Temos conseguido, né? Assim, tem sido algo positivo. Eu acho que assim, foi uma grande virada para vocês ali, nesse momento de levantar essa grana. Mas, assim, para o usuário... Você acha que poderia ter algum receio do tipo assim, cara, isso aqui é um banco de youtuber? Porque a gente já viu vários outros bancos de nicho. Pô, eu não vou ficar citando nomes aqui, mas tem casos aí de influenciadores que foram fazer o próprio banco. Pô, deu uma merda federal. Sim. Tipo assim, cara, pô, vou botar fé. Assim, rolava uma desconfiança, alguma coisa assim, do ponto de vista do usuário. Ou em que momento que vocês acham, ou se foi desde o começo, que eles falam assim, não, isso aqui eu consigo confiar, vambora, vamos fazer. Ou, sei lá, o cara é tão novo que talvez... Tipo assim, você falar, né, pra molecada nova, você falar de, pô, o VC não apoiou a gente, talvez pra ele não mudou em nada. Nem chega. Mas assim, que momento que eles olharam pra vocês assim, com confiança ou se já veio desde o começo? Cara, eu acho que hoje em dia a gente tá vendo uma dinâmica que cada vez mais forte de... As pessoas compram de pessoas, não de marcas, né? Então, tipo assim, cada vez é mais forte isso. Então, antes o que... gerações anteriores podiam ver como, caraca, um banco de youtuber. Para essa geração, a gente vê, caraca, eu sei quem são. Assim, então eu vou botar, eu sei que eu posso chegar neles de alguma forma. Porque mandar uma DM rede lá, social, você tem a sensação de que você tá ali, falando com eles e reclamando, as pessoas vendo. É um palco e as pessoas se preocupam com isso. Então, a gente, desde o início, as pessoas sabiam de quem elas estavam comprando. No início, quando era o banco, especificamente do canal deles, tinha um respaldo, porque eram garotos que, cara, não ficavam falando palavrão online, não ficavam fazendo besteira. Eram garotos que entendiam, cara, sério, com uma certa segurança. Então, isso fez sentido, a gente lançar um banco, porque eles tinham essa pegada. E quando a gente virou a marca para a NG Cash, a gente manteve essa questão. A gente tem que trazer segurança para a galera, e eles vão ver isso. Mas eles sabem de quem estão comprando, eles sabem quem está com a gente. Então, foi muito mais um pró do que um contra esse lado do YouTube. Óbvio, quando aconteceram esses casos, assim, porque quando você tem só o lado da imagem, sem um produto com respaldo, sem uma organização séria dando respaldo, acontece esse tipo de coisa que você falou. No nosso caso, a gente tinha a imagem, mas a gente sempre teve um produto e uma organização que dava respaldo e segurança para isso. Você não só licenciou a imagem e rezou para dar certo. Senão todo youtuber ia bombar com qualquer produto que ele ia vender. Não é verdade. Você precisa de uma execução muito bem estruturada. E aí não só banco, a gente tem vários cases aí de... Pô, foi sei lá, vender encapsulado, foi fazer... Tem vários casos aí, não é todo mundo que fez essa virada para virar empresário que funcionou 100%. Assim, marketing sem um bom produto por trás é um ruído maneiro. Assim, não retém. Você pode enganar a primeira vez, mas a segunda o cara não tá contigo. Então você não tem um business a longo prazo só com distribuição. Você precisa de distribuição porque te deixa na frente. Mas a gente tinha uma execução e um produto muito bem estruturados, o que dava ainda mais respaldo. Por exemplo, quando uma pessoa perguntava, é sério isso? Essa empresa não vai roubar meu dinheiro?
a galera mandava o nosso print do nosso Reclame Aqui. Maior nota do Reclame Aqui de todos os bancos é da NG Cash. Que maneiro, Hoje. que maneiro. Hoje. NG Cash, assim, então resolve todas as dores das pessoas, tá ali, presente, botando a cara. Então isso, para essa geração, tem muito mais valor. Saber de quem está comprando. Isso a gente vê no mundo inteiro. Se for ver a marca da Rihanna, a marca da Kylie Jenner, a marca de, cara, Kim Kardashian. E não só saber, mas de certa forma se identificar, né? Porque, sei lá, você vê o banqueiro, mas não eventualmente você fala assim, cara, é inacessível, não me vejo ali, não me vejo com o cara, tem algumas coisas assim. Sim. Como é que é, cara, o teu dia a dia como CMO, assim? Porque... Pô, vocês fazem um monte de coisa diferente e tal. Você traz uma bagagem, né? Pô, quantos caras que trabalharam em mesa quant viraram CMOs no mundo? Se bobear, não vai juntar, vai encher uma Kombi. Tipo assim, é uma trajetória bem curiosa, né? Você foi, cara, o desafio que foi vindo na frente, você foi abraçando e tal. Como é que é um pouco desse dia a dia como CMO? E, pô, cuidar de uma marca que tá aí com, pô, né, igual você falou, 8 milhões de usuários, né, essa informação. Enfim, como é que faz para entender esses caras? O que você bota como prioridade? Como é que é isso? Boa. A transição para CMO foi algo muito natural, porque a empresa precisava de dado que distribuição e marca era o nosso forte, a gente precisava de um fundador olhando isso, né, olhando com a maior atenção do mundo. O CTO não tinha bagagem para eu continuar lá, olhando tech, então a gente precisava de um CTO que desse estrutura. Então estava entre produto e marketing e eu achava que... Só uma curiosidade, hoje tem quantas pessoas no time? Geral, a empresa inteira? 90 pessoas. Maneiro. Até agora, até o final do ano a gente vai crescer para 100. Caraca. Não, bastante vaga de tech aberta aí para quem quiser. Boa. Vamos deixar o link. E, cara, é uma estrutura enxuta pro tamanho de usuários, né, cara? Bastante. Isso, AI e tecnologia, ajudaram bastante a gente. Hoje, 80% dos nossos chamados em atendimento são resolvidos por AI. O que, por exemplo, em outros bancos, ainda assim, nem tô falando dos tradicionais hoje, não. Tô falando assim, de fintechs, assim, de bancos digitais. Não tem isso. Assim, tem times, exércitos de pessoas em atendimento porque não conseguem dar conta. Mas sobre CMO, assim, acho que por ser uma coisa muito natural do que a empresa está precisando, eu fui meio que desenvolvendo assim, as habilidades que eu precisava para estar nesse cargo. Assim. Número 1, o lado de engenharia e dados me deu muito respaldo para a gente poder escalar growth de uma forma consciente, sem ser só torrando dinheiro. Então, todo o nosso marketing, nosso design, nosso UX, todas as partes criativas da empresa tem respaldo e estruturação em dados verdadeiro. E não só falar, sou data first. É bonito falar. Na prática, na execução, no dia a dia das pessoas, eu consegui trazer essa dinâmica de a gente olhar, cara, tem respaldo isso, o que a gente está fazendo faz sentido, enfim. Precisa, tem potencial aqui ou não. Então, esse número 1, acho que é uma coisa que eu mergulho muito, foco muito e ajudo muito o time. Por eu ter um background também técnico, eu consigo ajudar a galera que não é técnica a se aproximar disso. Então, isso é uma coisa legal do dia a dia. Se aproximar da geração. Hoje a gente tem grana e time para poder mandar alguém para ir para um evento, mandar alguém para gravar, mas várias vezes eu faço questão de eu estar lá. E o meu time estar lá, porque a gente não pode perder a conexão com o cliente final. Que evento que vocês, por exemplo, vocês vão muito para evento de game, por exemplo, a gente vai muito para da vida? Trap. Hoje a gente está muito focado em rima, cultura urbana. Então a gente... Que já tem muito a ver com a marca de vocês mesmo. Já. A gente criou uma marca muito focada em urbano, né? Tem esse lado urbano, aspiracional, né? E também o lado de comédia. Então a gente navega em meio que São Paulo, Selva de Pedra e tal, e Rio de Janeiro, praia. Vocês fizeram um escritório aqui recentemente, né? Estamos em São Paulo desde o ano passado. Legal. Então a gente faz essa dualidade em praia, Rio de Janeiro e construção em São Paulo. E tu veio pra cá? Vim, tô morando aqui. Tá triste? Eu tô morando aqui do lado, inclusive. Maneiro. Não, tá tranquilo. Pô, cara. Pra trabalho é bom, pra trabalho é bom. Eu sou do interior do Rio, né? Mas eu fico nessa, assim. Pra trabalho é bom, mas agora eu fugi. Eu tô morando, por enquanto, no Guarujá. Aí eu fico na praia lá e venho pra cá, pra gravar e tal, mas ainda sinto saudades. Bem justo. Mas tem sido legal. E assim, em termos de... Então isso tá presente do usuário, muito perto. Então eu tento fazer questão de estar nos eventos, ver quem é a galera, ver quem é o público, ver... várias vezes na minha semana eu olho o nosso atendente, como estão falando com o cliente, como o cliente está reclamando e tal. Eu leio, conversa por conversa. Porque se eu perder essa conexão, eu acho que a gente perde um dos nossos diferenciais, que é isso. E, assim, o resto a gente tenta sempre, além de fazer o básico, bem feito dia a dia, a gente tenta sempre entender oportunidades que estão rolando assim, em redes sociais e na sociedade como um todo, e como a NGCast consegue entrar agregando para esse assunto e criando um termo de viralidade.
Então, a gente tem muito do nosso tempo é olhando como a gente consegue explodir o topão do funil, a awareness, gastando o mínimo possível. Então, olhando essas oportunidades culturais para como a NGCast não só é um banco, mas faz parte da construção da cultura dessa geração. Hoje, acho que o Davi Vélez postou no LinkedIn sobre o Nubank sendo a marca mais valiosa do Brasil. Cara, lá no post dele tá lá cultura, assim, construir cultura. Para você ter uma marca tão explosiva como o Nubank ou várias outras, você tem que fazer parte da cultura. E assim, eu acho que o trabalho do CMO é... Você tem que estar nas conversas ali. Você criar esse futuro, esse ideal de futuro tão irresistível que ele meio que vai se tornando realidade. Isso é até uma coisa que um dos caras que eu mais curto de design, o Collins, fala, que é... Esse é o trabalho do CMO e do design em si, que é como você consegue olhar que futuro é esse tão incrível que a sua empresa vai tornar realidade. Então, o CMO ajuda nisso. Então, eu tento, muitas vezes, através de criar cultura, através da gente participar da cultura dessa geração, fazer a NGCast ser esse pilar forte cultural das novas gerações. Legal. Então, o dia a dia é uma mistura disso, assim, uma mistura de, várias coisas burocráticas, chatas, responder e-mail e me estressar. Bom, mas talvez você já esteja fazendo menos corno job do que lá no começo, né? Porque, cara, não tem outra palavra, assim. Cara, tem hora que realmente tu tem que fazer de tudo, cara. E às vezes, vamos dizer assim, pra mim a melhor parte do dia é estar aqui gravando. Uhum. Que eu sei que a partir do momento que desligar aquela câmera ali, o celular vai estar cheio de coisa, aí eu vou ter que, responder mensagem, resolve. E pra mim, cara, é um negócio que, assim, eu faço todo o resto para que eu possa estar aqui, tá ligado? Tipo assim, então pra mim o resto todo ele só existe para que eu possa estar aqui. Então, não tem muito como fugir, assim. Enfim, você vai montando o time e tal, mas eu acho que no tamanho que vocês estão já deve ficar muita coisa legal na mão para fazer também, né? Tem bastante coisa. A gente agora, por exemplo, você falou do Samuel, que é muito focado nessa tipo, o moleque cresceu em rima, cara, muito geração Z ali, cara, brilhou no cenário eu rima. que tô de fora, se eu tivesse que falar um representante da geração, eu ia falar ele. Tem ele aí, por exemplo, o Eagle até é um grande representante, o Coringa em games, Coringa virou sócio da NG agora, tem o banco dele com a gente. Então, toda a base dele, gamer, o maior streamer gamer do Brasil, tá com a gente. Agora a gente acabou de fechar o patrocínio da turnê do Veig, que é um dos maiores artistas de trap do Brasil. Ele acabou de lançar o álbum dele e a gente patrocinou a turnê dele, tá com ele. Então a gente a gente tem a possibilidade de fazer essas coisas maneiras, sabe? Maneiro que fazer parte disso. Aí, de novo, eu posso estar falando besteira aqui, mas quando eu olho, por exemplo, pro mercado, eu falo assim, cara, nos eventos para um outro público, vamos dizer assim, ou público mais amplo, você vê plays de bancos grandes, que, sei lá, Rock in Rio, pessoa do Itaú. Pode até algum dia trocar, nem sei se é mais do Itaú ou não, mas para mim já está associado uma coisa com a outra, assim. E aí você pode fazer uma play parecida, entre aspas, em locais que são onde está o público de vocês, mas assim, mais do jeito de você, que só vocês vão conseguir fazer, né? Eu estava vendo até que vocês chegaram a adquirir uma base de clientes de uma empresa que era concorrente e acabou, acho que fechando, né? Alguma coisa assim, né? Vai mostrando um pouco dessa força e como é que vocês conseguem, enfim, consolidar e estar na marca da galera. Porque realmente, se esse cara começa a ir no evento de trap, aí ele vai, volta para um evento de games, aí ele vai comprar uma skin dele, e ele começa a te ver em todo lugar... Puta, que irado, assim. Ele vai viver contigo, assim, né? É muito a ver com aquilo que eu falei de autenticidade. Se você tem esse lugar de autêntico com quem você está falando, com que a mensagem que você quer passar, cara, se tornar relevante. É como eu agrego para aquele cenário, como eu agrego para aquela discussão, como eu faço... Tudo que a gente faz, a gente pensa, ok, tem esse artista. Eu posso só patrocinar a turnê dele. Mas como a presença da NGCast com ele... engrandeça de alguma forma, agregue para o cenário. A gente, um exemplo meio que é engraçado, mas que explica um pouquinho disso, a gente estava lá em 2022, eleição mais polarizada da história do Brasil. Até o momento... a gente, um garoto, tinha, sei lá, 13, 14 anos, foi no podcast falar, e ele lá nessa polarização falou o que ele faria se ele fosse presidente.
Moleque, Boca 09. Eu lembro disso aí, cara. Eu lembro disso aí. O que a gente fez? A gente olhou e falou, cara, como é que a NG Cash, que não tem autoridade alguma para falar de política, muito menos de um lado ou de outro, não vamos entrar nessa. Como a gente consegue agregar? Porque tem um fenômeno cultural acontecendo, que é essa polarização. Como a gente entra agregando? E aí a gente decidiu dar um dia de presidente pro Boca 09 fazendo todas as coisas que ele sugeriu que ele ia fazer, se ele fosse presidente. Cara, isso a gente gastou muito pouca grana. E, teve mais de 40, 50 milhões de visualizações orgânicas em cima da ação que a gente fez. Porque a gente viu um momento de tensão cultural, pegou um porta-voz que faz sentido e a marca falou, como eu agrego para a discussão? De uma forma que seja autêntica. A gente trouxe um desafio, a gente trouxe uma zoeira. A gente deixou mais leve uma discussão que para todo mundo é dura e gera quase um alívio cômico ali. Então é isso que a marca traz. Assim. Então como é que a gente consegue trazer essa autenticidade do lugar? Eu acho que se outro banco tivesse feito a mesma coisa, não teria o mesmo resultado. Sim. Porque não seria autêntico. Não, porque o outro banco, ele ia contratar uma agência, para a agência pensar, e aí ia ter não sei quantas pessoas para aprovarem. O cara ia falar, mano, que diabo é Boca de 09? Então ele não ia sair, não teria como sair desse jeito. Não. Cara, uma outra pergunta, a gente tá meio que chegando ao final aqui, eu queria entender o seguinte. Como é que você vê, eu imagino que com otimismo, o futuro dessa própria geração, assim? Porque o que eu leio? Cara, tem, primeiro, né? Quando se você abrir um LinkedIn, é só o pessoal descendo a marreta, né? Tipo, o cara... tem um conflito, assim. Eu acho que as gerações, não sei se elas estão se integrando tão bem quanto poderiam, ou pelo menos o extrato do que aparece na rede social é só a parte ruim. Talvez a parte boa esteja acontecendo e eu não estou vendo. Mas, assim, como é que vocês veem isso? Porque, cara... O pessoal está acostumando a pagar mais pelo acesso ao invés de ter a posse, tem a ver também com questão econômica. O cara, às vezes, está alugando o carro, não é porque ele acha maneira, porque ele está sem grana para comprar um carro. E a mesma coisa, cara, às vezes o cara não está nem sonhando com a casa, porque tá tão surreal, é tão caro, e versus o que ele trabalha hoje, que tem muitos até desencanando da ambição que era normal para a minha geração de você é ambicioso, é maneiro me fuder trabalhando, esse negócio do caralho e tal. Como é que você vê essa questão também geracional? Quando vocês acompanham isso também? Porque vai afetar o que vai ser essa galera aos 30. Porque os clientes de vocês, que... Óbvio, vocês vão ter outros clientes também, mas... os caras que já estão ali, dessa base, provavelmente vai ser do jeito diferente do que foi até agora, né? Uhum. Essa discussão, eu acho que majoritariamente acontece, esse atrito, por talvez falta de diálogo e falta de vontade de fazer as coisas de uma forma diferente. Hoje, a maior parte do time da NG Cash é geração Z para baixo. Então, assim, e funciona super bem, cara, seriedade. Geração Z para baixo, é bom destacar, né? Então, é cada mais nova ainda. Evidentemente, o nosso CFO é bem experiente, quer cuidar do dinheiro, meu irmão. Não, o CFO tem que ter uma cabeça branca. Pô, peraí, né? Tem um meme que é muito bom, assim, cara, que é o cara tem uma calça... cara, parece muito The Office, uma calça antiga, assim... que vai até o sapato, e aí ele tem um sapatão antigo. Você vê claramente que é o cara num carpete e que vai mostrar a imagem. Fala assim, cara, se o CFO usa esse tipo de roupa, fique tranquilo. Tipo assim, cara, beleza. Essa é a minha preocupação. Mas assim, eu acho que essa geração é muito exposta continuamente a diferentes realidades que há 20 anos atrás não era. Assim, não tinha. As pessoas que estavam entrando no mercado de trabalho não tinham uma visão bem palpável do que é uma outra realidade além da dela. Então, hoje está muito mais, pro bem e pro mal, as pessoas têm acesso ao que é um trabalho, talvez, um ambiente de trabalho legal, seguro, o que eu posso sonhar, que eu posso tentar atingir, também pelo bem e pro mal, pessoas mostrando, sair do zero para mandar super bem, minha empresa, como a gente estava falando até antes, assim, tem gente que fala isso, mostra isso de uma forma legal, e tem gente que mostra isso de uma forma completamente tóxica. Mas, assim... Não é mais aceitável você chegar para uma pessoa que trabalha contigo e você humilhar essa pessoa. Sim. Como era, sei lá, 20 anos atrás. Isso não existe, assim. Ainda bem. Não é um princípio humano isso, de, cara, não vou humilhar quem trabalha comigo. Não é meio óbvio, assim. E eu acho que às vezes o atrito vem de não querer olhar e falar, pô, realmente as coisas mudaram. E vai ser um pouco mais difícil para quem está numa posição de poder ou de... Essa pessoa há 20 anos atrás sofreu e agora tá querendo, chegou a minha vez. Mas agora, cara, a galera não aceita mais isso. Não tem mais um espaço para isso. E eu acho que é positivo.
Mas tem que haver diálogo. Assim, não dá para também você levar para um outro extremo de eu tenho opção para caramba, hoje em dia eu posso ganhar dinheiro online, então eu vou no meu trabalho eu vou desrespeitar as pessoas, vou cagar, não vou trabalhar, vou sair. O que também um estereótipo exagerado do que essa geração faz, né? Então eu acho que é muito mais de diálogo, muito mais de entender ambos os lados. Um lado de tipo, ok, as coisas são diferentes, eu tenho que me adaptar a isso e vai ser melhor por isso, vou tornar o melhor ambiente para isso. O que, por exemplo, o nosso CFO faz muito bem. O cara fez 2 IPOs. Assim, mas ele está numa empresa que a maior parte o cara está fazendo isso pela primeira vez. Ele tem que estar aberto a fazer coisas de uma forma diferente. E ele faz isso muito bem, a escutar. Caramba, isso não faz sentido, não é assim que funciona. Ou isso, caraca, é verdade, eu vou repensar como construir, sei lá, um exemplo X. Mas esse diálogo, essa capacidade que eu acho que no Brasil como um todo a gente está muito deficitário, né? De capacidade de diálogo. Acho que às vezes a gente fica tão preso na própria opinião, na própria posição, que acaba não escutando, até que faz sentido esse outro lado. Então, assim, em termos de trabalho, eu acho que é isso. Assim, esquece essa geração Z não trabalha bem, acho que não existe. E em termos daqui para frente É que a parte econômica que às vezes me preocupa um pouco, que não é nem questão de ser por uma posição ou não da geração, mas uma consequência mesmo econômica. Sim. Assim. Pode ser que a geração que está chegando... tomara que tudo mude e meu irmão, dê certo para todo mundo, mas pode ser que eles não tenham a mesma desempenho financeiro do que outras tiveram. O cenário realmente é menos favorável em termos de compra de bens e enriquecimento, assim, mas então o que eu acho que o que a gente tem a oportunidade de mudar, que eu acho que eu tento olhar para esse lado, é a educação. Assim, a NGCast está numa posição, eu acho que também outras empresas e startups estão numa posição de poder trazer educação, trazer conhecimento de uma forma bem estruturada, para que, mesmo com mais dificuldade de você comprar seu primeiro imóvel, seu carro, ou qualquer que seja, você vai tomar decisões financeiras diariamente melhores do que seus pais tomaram, e por isso você não vai chegar com 50 anos endividado pra caramba, assim, completamente endividado. O Brasil é um país muito endividado, né? Assim, então, se a gente conseguir tentar fomentar a educação pelo lado do uso do produto, para as pessoas tomarem decisões um pouquinho mais inteligentes, eu acho que a gente consegue mudar um pouco esse cenário de dificuldade financeira, assim, para essa geração. Mas, assim, é inegável que se você for ver esses cenários, assim, a geração Z está demorando muito mais para comprar seu primeiro imóvel, muito mais para ter seu próprio carro, muito mais para, enfim... Não é um privilégio, entre aspas, só deles. Isso está acontecendo... Quando você fala geração Y, ele falou assim, cara... Não tá... Nós estamos ralando aí, irmão. Não tá fácil pra ninguém, não, cara. Pra gente fechar, milagrosamente a gente citou, acho que só uma vez aqui, a palavra IA, falando ali, que eu acho que um pouco relacionado ao time de vocês, produtividade, um dos fatores que ajuda aí a ter um time mais enxuto. Faz parte do dia a dia de vocês, como que vocês olham mais internamente, pensam em olhar soluções pro cliente, talvez no atendimento ou não? Como é que a IA está fazendo parte do business de vocês? Boa, acho que IA tem 3 vertentes que a gente olha. Uma, eficiência operacional. 100% já integrado no nosso time. CX usa muito, principalmente times operacionais, né? Tipo, CX, fraude, FinOps, financeiro, jurídico. Vários dos nossos processos já estão muito integrados com inteligência artificial. Nosso design, marketing, enfim. Todo o time está mais eficiente por causa disso e isso a gente já virou meio que uma cultura da nossa empresa. Então, essa é a primeira vertente que a gente já faz bastante. Segunda é usar IA indiretamente para o usuário. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os ícones do aplicativo mudarem conforme o que cada usuário quer, o que ele já tem, o que ele precisa. Ou recomendações de uso, ou recomendações financeiras, que gasta menos, gasta mais, enfim. Gasta mais não, mas economiza mais em algum lugar, no cofrinho, enfim, onde quer que seja. Então, a gente consegue usar a IA para a gente fazer uma hiperpersonalização do aplicativo. Nosso aplicativo tem skin, eu posso usar AI, tipo, o cara tá gastando demais, mais do que ele poderia, a gente bota o plano de fundo dele um pouco mais vermelho. Dá para fazer coisas desde estética até recomendações, até o app inteiro mudar para isso. E isso é IA não indireta que a gente faz e está construindo. Inclusive agora a gente vai lançar isso daqui a 2 semanas, nossa homepage já com IA para fazer essa uma hiperpersonalização, vou chamar assim. E o lado de IA direto para o consumidor B2C. Essa é a mais difícil. É a que eu
não sei se eu já vi um caso decente, bom, que escalou, bom, tirando se usar chat GPT, né? Direto para o consumidor de uso de AI bom. Se você encontrar, me manda até que eu vou querer usar como referência. Boa. Mas assim, pouquíssimos. É aí que a gente vai querer estudar com mais calma para entender o que é. Ah, vou falar que eu estou usando IA só por falar, ou o que de fato gera benefício para o consumidor final. É aí que está o nosso desafio, provavelmente do ano que vem, junto com o crédito. Cara, o que eu vi, tá? Fui pro evento da AWS, o simpósio deles da área financeira. E, cara, me assustou porque, assim, a quantidade de coisas que eu vi era mais de produtividade, back-office. Passou um tempo, então, assim, do Febraban-Tech para agora em outubro, vários cases que falam com o consumidor final estavam saindo. Então, por exemplo, tinha um case que eu achei legal do pessoal de milhas, aí eu tô tentando lembrar qual que era a empresa. Mas era o seguinte, cara, eu vou te ajudar, sabe, todo mundo que é um amigo que manja pra caralho de milhas pra poder te ajudar, saber a hora de comprar, vender, é isso. É teu brother que manja muito de milhas e é o teu assistente para assim, cara, eu quero viajar pra Bali, meu sonho é pra Bali. Então, pô, eu vou te ajudar, você faz isso, faz aquilo, pega o teu cartão tal e aí tu compra por ele. Então, é um negócio que foi para isso, para um uso específico. E vi alguns outros ali aparecendo muito de empoderar o cara que está no meio do caminho. O gerente, o atendimento, aí ajudar eles ali num atendimento mais personalizado e tal. Mas começou a aparecer alguns, assim. Então, eu achei interessante ver que tá andando. E eu acho que isso é uma das belezas do nosso ecossistema financeiro. Ele é muito forte e a galera constrói as coisas mesmo. Pode levar mais tempo ou menos tempo, etc. Mas vem aquela história do transatlântico. Ele muda para corrigir a rota, mas depois que vai, irmão, é difícil segurar. Então, eu acho que esse é um pouco a direção. E lá a maioria das empresas eram super grandes ali e tal. Acho que mostra um pouco e dá uma certa esperança de que se você aprendeu com back-office primeiro, você começou a dominar a IA para ter condição de botar isso pro consumidor. Igual tu falou, se a molecada é impaciente pra cacete, tu vai ter que chegar na alta, porque, pô, eles vão fazer prompt injection para quebrar a IA, vão achar um jeito de trollar ela e você correr um risco sério aí de virar meme num negócio que você não gostaria, né, cara? É verdade. Cara, a gente estourou o tempo aqui, tá? Eu gostei bastante do papo, achei animal. Tinha até mais perguntas para fazer aqui, mas eu queria te agradecer a participação. Muito maneiro que vocês estão construindo, da forma que vocês estão fazendo, pro público, assim, bem legal mesmo. Parabéns aí por tudo que vocês estão tocando. Super obrigado, valeu pelo convite, prazerzão. Boa. E, pessoal, você que nos acompanhou, meu muito obrigado também. Follow the Money, tá? Entre no nosso portal letsmoney.com.br, lá vai ter uma matéria sobre esse episódio e todos os outros que a gente está gravando aqui. Além de notícias, você pode ficar atualizado do que acontece no Brasil e no mundo e se mantém ali bem informado de tudo que está acontecendo, divide com o seu time, acessa a nossa newsletter também, entra lá, letsmoney.com.br. Muito obrigado por acompanhar esse episódio, a gente se vê no próximo. Valeu, tchau, tchau.